Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Mais um episódio aqui do Pod Queijo, mais uma gravação, mais uma história bacana, mais uma trajetória de sucesso, que eu acredito que já começou com sucesso, mas eu vou explicar por quê. E, novamente agradecendo todas as vezes nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Encanto de Minas e Ecos Black Imóveis. Para falar um pouquinho dos patrocinadores, Encanto de Minas, né, veio me trazer uma informação muito interessante. Eles hoje estão com 42, 45 distribuidores na região e estão em expansão, querendo dobrar esse número. Então você aí que me segue, são muitas empresas no ramo alimentício que têm interesse em distribuir, entre em contato com o Encanto de Minas. Eles vão dar todas as informações para vocês aí e tomara que dê bons negócios, ok? E hoje recebo um convidado, um ilustre convidado, né, que tá aqui na minha frente, já já a câmera pega nele, com uma história muito bacana, né, um legado aí de família, é um ramo espetacular na área da saúde e estética. Então, sem embromation, Dr. Vinícius Freitas, renomado cirurgião plástico, né, que reside aqui em Uberlândia. Eu sou suspeito para falar, ontem eu falei no Stories, para mim, um dos maiores cirurgiões, não só de Uberlândia, mas do Brasil. Que isso, obrigado. Né? E que bom que o Uberlândia que te acolhe aqui, né? E primeiro, então, uma honra em recebê-lo, né? Um pó de queijo que tá recente aqui recebendo grandes convidados. Já recebi o Dr. Vinícius de cara, para mim é fantástico, né? Para mim com certeza é um pulo, né? Então a gente chega no outro nível e que bom que as coisas estão acontecendo dessa forma. E aí, falando do Vinícius, antes do Dr. Vinícius, né? Uhum. E aí eu quero saber porque no perfil do Pod Queijo até o momento, doutor, a gente está trazendo muita história fantástica de sucesso. Mas de gente que foi lá embaixo, ou já começou lá embaixo, ou era alto, caiu, depois subiu de novo com insistência e tudo mais. Tá tudo bem também, e tá tudo certo se a pessoa já começa de um patamar alto, Sim. né? Porque a família foi bem estruturada, teve os filhos, deu boa educação e tudo mais. Eu acredito que para manter um sucesso e um padrão de uma família que já vem até abastada, é até mais difícil. Porque você já tem um padrão para manter, Exato. né? E aí eu falo assim, eu já passei muita dificuldade e tudo mais, hoje minha filha de 4 anos não passa. Eu fico até brincando com a minha esposa, falei, Patrícia, eu fui conhecer camarão, eu já era velho. Né? Eu fui comer meu primeiro Big Mac, eu tinha 18 anos, né? Com meu dinheiro e tudo mais. A minha filha com 4 anos já come camarão. E adora. Eu falo, meu Deus do céu, será que eu tô estragando essa menina e tudo mais? Não tô estragando, Também né? acho Na que não. verdade, o que eu fizer com ela de criação, valores e princípios para ela se tornar uma mulher de sucesso lá no futuro, depende de mim e da minha esposa, e não das coisas que ela tem ou as coisas que a gente dá, né? Que a gente é construção literalmente do caráter e dos princípios. Falando isso pra você, é o que eu quero que você conta um pouco antes de você ser o Dr. Vinícius, Uhum. né? Como foi a sua vida. Eu sei que você tem um agradecimento e uma gratidão de pai e padrinho, mas eu Sim. não sei de detalhe. Então, Vinícius, bem-vindo, o microfone é seu. Dá um briefing aí desse seu passado antes de ser o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius. Grande honra estar aqui, de verdade. Me sinto lisonjeado pelo convite. Achei o máximo o nome, Pod Queijo. Legal, Achei né? que ele caracteriza muito a nossa região, caracteriza muito Minas Gerais, caracteriza muito Uberlândia. E eu, por ser filho de Uberlândia, adoro Uberlândia. Eu falo que é a melhor cidade que existe no mundo. Já morei em várias para poder falar isso. Gosto muito da região. Então, parabéns pelo nome, parabéns pelo projeto que você tá. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Realmente é de se admirar a sua vontade de fazer isso crescer. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Opa, tudo meu. Isso tudo que você falou, Sérgio, é uma verdade. É bem interessante, é bem legal. Eu vim de uma história familiar de médicos, não só meu padrinho como meu pai, mas tive inúmeros tios também. Então, a gente tem uma história ali familiar pesada, forte em relação à medicina. E não diferente, eu tive realmente o meu padrinho, que foi o fundador da cirurgia plástica na Universidade Federal de Uberlândia. Muita gente
né? Fala assim, mas como que trouxe cirurgia plástica pra cá? Por que isso e tudo? Na verdade, cirurgia plástica não era algo forte, não era uma especialidade realmente conhecida. Ela era um ramo, ela era simplesmente um braço da cirurgia geral. E aí a cirurgia geral ela tinha inúmeros tratamentos, só que ao longo do tempo a gente precisa meio que se especializar. Então o cirurgião geral, ele tratava aquelas feridas de acamados, ele tratava queimados, então a gente na verdade precisava assim tratar vamos supor, tirar uma doença, que seja um câncer, que fosse alguma coisa, mas também começou a perceber que existiam várias outras áreas que precisavam de uma ramificação mais específica. É onde que a cirurgia plástica surgiu. Em muitos lugares não existia cirurgia plástica, como a Universidade Federal de Uberlândia não tinha. Dr. José Olímpio, meu tio, meu padrinho, foi o fundador, inclusive o serviço leva o nome dele, aqui em Uberlândia, e o meu pai também. Dr. Públio Paraíso de Freitas, eu brinco que é o famoso Dr. Públio Paraíso de Freitas, porque quando eu cito o nome dele, realmente, ou eu já operei, ou minha mãe, minha avó já operaram, ou eu, no mínimo, conheço ele. E isso é um legado muito legal. Foi uma pessoa que não quis acompanhar o meu padrinho, isso é uma coisa interessante que poucas pessoas sabem. Ele não queria ficar na sombra do meu padrinho, ele queria criar o próprio nome dele. Então ele saiu para estudar cirurgia plástica depois para voltar realmente com o nome forte dele. Ele foi para o Rio estudar cirurgia e voltou depois já como especialista, não participando da universidade. E aí eu acompanho cirurgia plástica desde menino. Eu entendo, eu vejo, sei como que é o dia a dia. E esse lado que você diz que já vem de uma herança boa, que realmente é boa, seja ela tem um lado ruim também. Eu percebi isso quando eu também não quis ficar, assim como meu pai não quis ficar ali na cola Na sombra do seu padrinho. do meu padrinho, eu também não quis ficar na sombra do meu seu pai. pai. Eu acho que isso vai muito de personalidade de cirurgião. A gente tem uma personalidade realmente um pouco mais forte, até porque na hora de uma cirurgia você precisa decidir muitas atitudes, muitas condutas a serem realizadas ali no momento. Você pode mudar, pode. Então, realmente, isso faz parte de uma cirurgia. Então, eu também optei por sair fora. Fiz minha medicina toda no Rio de Janeiro, fiz cirurgia geral aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que foi um momento excelente, onde eu pude conhecer os amigos do meu pai, eu pude conhecer os meus professores e que hoje são os meus colegas que estão ali ao meu lado, que me respeitam muito e eu respeito muito eles. Disso, cirurgia geral. E aí eu quis sair fora também para cirurgia plástica, justamente para não ficar na sombra de ninguém. Eu fiz uma especialização, uma excelente especialização em São Paulo, muito voltada à parte estética. E quando eu voltei, fiquei 2 anos com meu pai. Então existe aquele lado onde, e aí é uma mais intimidade, né? Que eu vou falar, existe um lado de admiração, mas existe um lado de opiniões diferentes. E muitas vezes, quando você vai decidir isso numa cirurgia, no que fazer com alguém, numa conduta a ser tomada, cirurgia plástica, ela não é muito voltada de uma certeza. Por exemplo, se você tem um câncer na vesícula, só dar um exemplo. A conduta você tem que tirar a vesícula, mas tal linfonodo, tal. Existe essa regra. Já a cirurgia plástica não existe muito isso. Pode ser que na cabeça de um cirurgião ele possa só colocar uma prótese, porque ele acha que vai ficar legal, e tem na outra cabeça de outro médico, ele vai colocar uma prótese, mas precisa tirar uma pele, ele precisa aumentar a cicatriz. Então, qual dos dois estão errados? Na verdade, os dois vão ter que assumir a responsabilidade da conduta que eles fizeram. Tá? Então, não existe uma regra muito específica. Então, quando eu voltei, eu me debati um pouco com meu pai referente a isso, do que fazer, de como conduta tomar. Mas ele era o meu ídolo máximo na vida. Eu falo que eu perdi. Posso perguntar qual a opinião divergente que vocês tinham em questão de ideais? Porque assim, desculpa até te cortar, e vou cortar algumas vezes. Essa história de filho não concorda com o pai e tudo mais, isso aí é um clichêzão enorme, né? De quantas décadas a gente vê aí que o pai criou uma empresa e cresceu, deu tudo certo, de uma forma X. Só que as coisas, elas inovam. A tecnologia, ela não para. E aí o filho vai e fala assim, cara, essa empresa do meu pai é maravilhosa, mas se eu aplicar isso, ela vai ficar muito maior. E aí eu aproveito já o nome do meu pai, vou criar o meu nome, etc e tal. Ou uma empresa que tem um nome específico, sem nomes pessoais, e ela vai dobrar de tamanho e tudo mais. Só que aí vem um conflito de gerações, né? A minha mãe não sabe até hoje configurar uma impressora. Toda vez que ela imprime, deu pau. Ela me chama, fala, pô, já te ensinei 10 vezes. É normal da geração não aceitar a inovação, não aceitar a modernidade.
Porque a forma que eles fizeram deu certo. Por que que ele vai mudar? Porque o Sim. filho chegou e falou assim, eu sei mais hoje que você e eu quero mudar o sistema. Então, muitos filhos hoje, às vezes, saem das asas dos pais, às vezes com raiva, né? E fala assim, vou criar o meu. Mas faz com meio que raiva porque queria a ajuda do pai e da mãe. Só que às vezes não é culpa deles, né? Às vezes é porque eles realmente não Deram certo, né? Então deram eles certo querem do jeito seguir, deles. Pra exatamente. que mudar? É. Já tô velho, já tô Na tudo mais. verdade, isso não foi muito de pai para filho, porque, como eu estava te falando, o meu ídolo máximo na vida foi meu pai. O meu confidente, meu amigo, meu tudo. E lá em casa somos três homens casados, a última palavra era do meu pai, até em respeito. Então, assim, a gente sempre teve uma amizade muito grande, um respeito por ele muito grande. Só que profissionalmente eu não poderia ir contra os meus princípios para um paciente. O que Entendi. era divergência para você entender? Desculpa. Às vezes nós estávamos mediante uma paciente, ela chegava e falava assim, doutor, eu queria colocar uma prótese, mas eu não queria tirar a pele, porque ela tinha flacidez, no caso na mama, por exemplo. Meu pai me chamava, falava assim, olha, ela já passou por um especialista, ou outro, falou para ela tirar a pele, mas eu acho que dá pra gente colocar uma prótese um pouco maior, que ela vai ficar satisfeita. Ixi, para falar isso na frente do paciente, que eu também não concordava em não tirar a pele. Então eram essas divergências. Aí o que aconteceu? Acabou que, não é que eu tinha mais experiência que ele, mas meu pai gostava muito de operar, independente, então ele fazia muito às vezes o que o paciente queria. Tipo, sei lá, colocava uma prótese. Passava um mês, 2 meses, meu pai queria muito ver o resultado, o paciente satisfeito, o paciente começava a reclamar, o que ele tinha que fazer? Voltar e tirar a pele. Aí, então, isso em conjunto, eu fui mostrando para ele, sem briga. Falei assim, olha, tá vendo, pai? Aquela paciente, você lembra daquela avaliação que a gente fez, que precisava tirar a pele? Aí ele começou a me escutar mais. Por quê? Eu precisei recorrer ao meu chefe que era um cara extremamente experiente, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na época, Dr. Oswaldo Saldanha, um cara fantástico no mundo da cirurgia plástica. Tive que conversar com ele, falei, olha, nós estamos tendo uma divergência cirúrgica. Ele falou assim, mas presta atenção o que é a experiência e o que é a inovação. Você vem com a tecnologia e com novos conhecimentos, mas repara como seu pai tem menos complicação do que você. Então tente juntar essas duas coisas para que você torne uma pessoa de excelência. Isso foi uma palavra do meu chefe, que era o presidente da sociedade. E eu consegui fazer isso. E no final da vida do meu pai, realmente a gente estava muito alinhado, fazendo cirurgias fantásticas, com pensamento meu, pensamento dele. Então a gente conseguiu no final ali realmente encaixar essa divergência que a gente teve no início, ela se dissipou e a gente Que conseguiu legal. tocar bem legal. Isso aí se chama maturidade, né? Exatamente. Tanto da sua parte de aceitar as limitações do seu pai, e não tô falando limitação profissional, não. Não. Limitação de geração, Sim. inovação. E mais maturidade ainda do seu pai, que já velho fala, não preciso mudar minha cabeça, ainda catou, falou, não, Sim. né? Nós éramos muito amigos referente a isso, em Isso é tudo, bacana. tanto na profissional quanto de pai e filho mesmo. Bacana, né? E dou parabéns mesmo, porque nem todos dão a mesma sorte de ter um pai tão Sim. respeitoso e bacana quanto o seu. Bom, você contou essa parte aqui, mas a escolha da cirurgia, você já falou, né? Veio de uma tradição de família de médicos e tudo mais. Mas quando você seguiu essa tradição, porque você, mesmo de criança, acompanhando tudo isso, era apaixonado por isso? Ou De jeito nenhum. você sentiu-se obrigado a falar, cara, eu vou seguir a cirurgia plástica e a medicina, porque, cara, todo mundo dos homens da família são médicos, vou ser obrigado a seguir. Ou Não, você na queria- verdade, Às vezes, sei somos- lá, seu sonho era vender sorvete, sei lá. Na verdade, assim, no começo eu tinha uma certa aversão, porque é o que eu sempre costumo dizer. Meu pai saía de madrugada para operar, a gente não via ele em momento algum durante o dia. Quando ele chegava em casa, tomava banho, todo mundo sentava, de repente ele recebia, na época, o BIP, que tinha que voltar para o hospital porque ele tinha um acidentado, um politraumatizado, que ele precisava reconstruir a face. Chegava lá, eu já dormia, não via ele. Eu só escutava que ele tinha chegado de madrugada e quando eu levantava para ir para a escola, ele já não estava lá de novo fazendo outra cirurgia. Então eu falei, opa, essa vida não quer. não é o que eu quero, né? Só que eu comecei a ver um lado, quando você vai atingindo uma maturidade, eu comecei a ver um lado mais gostoso, aonde que eu conseguia identificar o amor dele por aquilo,
a satisfação daquela pessoa que talvez num acidente se tornou desconfigurada, uma pessoa sem perspectiva de como sair daquela situação e, de repente, pessoas eternamente gratas, eternamente satisfeitas, pacientes que operavam, que estavam com a autoestima extremamente baixa, apresentar uma autoestima extremamente elevada. Então, você começa a ver o outro lado da satisfação da cirurgia. Né? E aí, quando eu decidi fazer medicina, realmente eu entrei com a cabeça aberta, porque eu não entrei na medicina pensando que eu ia fazer cirurgia plástica. Eu entrei realmente para estudar todas as áreas e ver qual área eu me interessava mais. Quando eu decidi, Sérgio, aí sim, quando eu decidi pela cirurgia, aí eu falei, agora eu tenho não é só uma porta aberta, eu tenho um mundo pela frente que já foi aberto para mim. Sim. E aí então agora eu vou fazer cirurgia plástica. Porque por que eu vou correr para outra área cirúrgica para dar cabeçada, sendo que eu já tenho ali pessoas que podem me direcionar às vezes para o caminho que eu falo que o maior acerto é aquele que aprende com o erro do próximo, do Sim. outro. Porque quando você erra, você é obrigado meio que a aprender. Agora, quando você vê o erro do outro, vê que não é algo que, tipo assim, tá limitado só a ele, fala, opa, isso aí eu também poderia fazer acontecer, então por esse lado eu não vou pegar para outro lado. Eu acho que isso é uma virtude muito grande. E eu acho isso muito interessante, Vinícius, porque encurtar caminhos tá certo. Sim, tá né? certo. Falar, o Dr. Vinícius, tô dando umas hipóteses aqui, talvez você já tenha sofrido esses preconceitos. O Dr. Vinícius, ele veio da asa do pai, ele já veio rico, agora ele só tá com um prédio dele e tudo mais. Acho ótimo isso. É excelente. E por que Acho não, gente? Sim. Né? Eu queria ter um pai, uma mãe, um avô, um tio, um padrinho que falava, cara... Isso é interessante que você tá falando, porque tem porém, que muitos colegas meus falam, mas você já pegou uma estrutura do seu pai? Porque eu e meu pai trabalhamos 2 anos juntos e ele faleceu de maneira súbita, né? Então eu peguei uma clínica, sim, montada, só que com todos os problemas. E assim, por que você operou com meu pai, você vai operar com o filho? Não significa isso. Você ia operar com o pai. Agora, se ele faleceu, peraí, vamos parar tudo, vamos consultar de novo. Ele tá chegando em Uberlândia, ele é recém-formado. Será que ele tem a experiência do pai? Não é? Então, entende que... Querendo ou não, existe comparação, né? Mas você concorda que aqueles que já operaram com meu pai, que já pagaram, que não estavam muito satisfeitos, agora o filho vai corrigir. Agora o filho Então eu tô aqui, eu não vou então, pagar você teve os dois real. lados. Você perdeu o cliente que confiava muito no pai e não confiou na jovialidade do filho, e outros que também gostavam do pai, mas não tanto, e falaram, agora o filho vai ser melhor. Então, esses dias eu dei uma entrevista que eu falei justamente isso. Eu honrei todos os pacientes, todos. Demorou um bom tempo, mas eu honrei todos os pacientes que estavam, tipo assim, operei, mas eu tô com queloide, tô insatisfeito com tudo. Eu honrei todos, eu operei todos, não cobrei nada desses pacientes que eram do meu pai, para manter o nome do meu pai. Viu, gente? Não é pelo dinheiro. Não, não cobrei nenhum real. Fala, não é pelo dinheiro. Foi pela honra do meu pai. Quando você faz com honra, faz de forma legal e ética, o dinheiro ele vem de qualquer forma, né? Mas ele honrou clientes que era do pai, pacientes que era do pai, e sem cobrar nada. E eu não tinha obrigação. Você não tinha obrigação nem mesmo, por lei. Né? Falou, olha, você fez com meu pai. Infelizmente ele, né, partiu dessa para melhor, mas procura outro. Não, você fez questão de falar, pode vir aqui e eu vou honrar o meu pai. Que bacana. E por que a lipoaspiração? Aí depois que você foi estudar e tudo mais, por que você escolheu a lipo? Por que você se especializou nisso aí? Na verdade, eu chamo de contorno corporal, né? Eu decidi, porque como eu te falei da cirurgia plástica, era um leque da cirurgia geral, a cirurgia plástica também, ela abriu, assim, ela tem várias ramificações, né? Então, vamos lá, nariz, implante capilar hoje, lipoaspiração, próstata. Então, você hoje tem muita tecnologia, você tem muita eficiência. Então, por que eu escolhi contorno corporal? Porque eu realmente gosto de ver a modificação, a mudança daquele paciente que chega, que tem aquela gordurinha que não sai, e aquilo ali diminui a autoestima, o cara começa uma academia, não resolve, desanima, volta para comer de maneira ter uma vida sedentária, uma alimentação errada. Então, aquilo ali é desmotivante. Eu vejo, pode parecer bobagem, mas não é. Eu falo que se você é o que você se enxerga, e você se enxerga no espelho, se tiver algo que esteja insatisfeito, aquilo ali começa a minar suas forças. Então, a autoestima, né? A autoestima, você começa... Então, a lipoaspiração, ela vem junto com o contorno corporal. Prós de mama, prós de glúteo. Então, assim, aonde que eu entrei nessa fase? Qual foi o momento que eu decidi ser um cirurgião de contorno corporal? Eu estava um pouco desanimado com as situações de plástica, como hoje o mundo tá desenvolvendo, as cobranças, as solicitações de resultados que são irreais por
por mídia, por uma série de coisas. Eu falei, nossa, não tá legal, preciso entender um pouquinho mais, preciso fugir um pouquinho desse padrão, tipo assim, você vem, consulta, me paga, eu te opero, é aquilo. Eu tive que fugir um pouco disso. E aí foi onde que eu me especializei. Eu saí um tempo fora de Uberlândia, eu fui fazer um curso com um especialista em Lipo HD chamado Ricardo Ventura, ele é da República Dominicana. Fiquei lá um tempo com ele, a gente fui entender realmente curva, estudar anatomia diferente, ter a visão do corpo de um escultor. Então realmente ali foi onde que eu decidi, e aí eu me encantei de novo pela cirurgia plástica. Vamos dizer assim, que eu me encantei realmente em fazer aquilo com carinho, com amor, ter um paciente na minha frente, esculpir aquele corpo, desenhar aquele corpo. E isso acho que deu uma modificada de novo na minha clínica, na minha cabeça. Acho que mudou mais eu do que a conduta que eu fazia com o paciente. Aí agora assim, é uma dúvida e uma opinião minha que, né, eu quero que, se você discordar, eu quero mais é que você discorde mesmo. Eu não coloquei aqui, não te enviei no roteiro. Eu sou contra, opinião minha, Sim. tá? Eu sou contra procedimentos invasivos desde que não seja uma necessidade. Vou te dizer por quê, né? Eu sou praticamente um Robocop. Uhum. Eu tenho um pino nesse ombro e no joelho direito. Eu já rezei bastante e o meu, no caso, eu tive que fazer. Aqui, ó, aqui os dois foram um ligamento, mas aqui eu também rompi, eu quebrei o húmero, a cabeça do húmero, e o joelho rompi LCA, LCP, cartilagem, tudo mais. Então, ou eu fazia cirurgia, Sim. ou eu, no joelho, por exemplo, era grau 4, quase prótese, e nos ombros ele ia viver saindo do lugar. Basicamente isso. Ficou melhor do que era? Sim. Voltou ao normal como eu nasci? Nunca. E aí, é por isso que eu falo, gente, a cirurgia ela é boa. Toda cirurgia ela é boa. A fisioterapia que vai fazer realmente você, o pós-operatório que vai fazer você realmente voltar a ter os seus movimentos e tudo mais. Mas o seu corpo nunca mais volta ao normal, né? Só que é um preconceito meu, tá, doutor? Por Não, isso que eu te falo, mas né? vamos lá, eu tenho a resposta para você. Isso, eu quero essa resposta. Porque aí, quando a pessoa fala assim, minha esposa mesmo, mulher todas são vaidosas, mas, quero fazer uma correçãozinha aqui no nariz, aqui na papa, maçã, não sei o que e tal. Fico olhando pra minha esposa e falo assim, sério? Sabe aquela. Hoje tá na moda o botox na boca, né? Eu falei, se você ficar com essa boca de peixe de bagre, eu te largo. Né? A sua boca já é maravilhosa, sua boca já é linda e tudo mais. Então, se não há necessidade, aceite a natureza. Agora, se for por uma questão de necessidade, aí sim, tá te fazendo mal, tá te trazendo dores, o seu sobrepeso, o seu nariz, né, que vai precisar de fazer uma... Eu até esqueci o nome. Então faça, mas desde que seja por uma necessidade. Então, é uma opinião minha, posso ser que eu esteja errado, aí eu queria entender essa questão. Se você fez... Até onde vai o limite dessa questão estética e ética da medicina para você falar, não, a minha questão mesmo é a estética e tudo mais. Não ligo muito para essa questão da necessidade ou da saúde ou da qualidade de vida, que eu duvido, mas eu queria saber de você esse ponto. Sim. Você está correto. Tá? Só talvez é um susto, que na verdade você jogou contra a minha profissão, só entre aspas, só para você entender. Mas você está correto. Primeiro, cirurgia plástica não é para todo mundo. Tá? A pessoa que não tem vontade de fazer, não faça. Eu falo isso muito pro meu paciente. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma flacidez de pele, mas não aceita uma cicatriz, então não faça. Continue com essa flacidez de pele. Então, o que eu quero te dizer? Existe o risco. Toda cirurgia existe o risco. Então, o fato de achar, tipo assim, isso não é só um pensamento seu, inclusive, muitos cirurgiões, principalmente oncológicos, pensam dessa maneira, que, tipo assim, nossa, vai arrumar sarna para coçar. Essa que é a verdade. Só que é o que eu te falei, o dia a dia, muitas vezes, mina. Você, em relação a você e sua esposa. Você é um cara que talvez cuide da saúde, se alimente, pratica atividade física. Sim. Então o seu corpo, Sérgio, nunca vai mudar. Se você mantiver as mesmas características, você nunca vai mudar. Já a sua esposa, ela vai passar por períodos pré-menstruais, gestação, mudança hormonal, menopausa, flacidez de pele. A mama vai amamentar, vai apresentar um aumento do volume 6 vezes do que normalmente ela era, e às vezes ela não volta, cai. Então, existe uma diferença estrutural entre o homem e a mulher.
o qual muitas vezes o homem não consegue perceber na mulher. Sim. Então, sua mulher estava lá, bonita, você resolveu casar com ela, você ama ela, ela teve um filho. Vocês amam o filho, você ama ela, você escolheu ela como esposa. Só que quando Sim. ela olha para o espelho, ela se vê antes da gestação, se vê depois da gestação. Ela já tem uma outra estrutura corporal, mas você ama ela. Tá tudo bem, tá tudo certo. Aquela flacidezinha talvez não te incomoda, mas incomoda ela. E aí começa a atrapalhar ela no dia a dia, na intimidade, nas amigas, no tipo de roupa que ela vai pôr. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer é, se você não tem vontade, não faça. Existe o exagero. Você me perguntou qual é o limite e qual é o extrapolar desse limite. Sim. Hoje eu tenho, infelizmente, visto colegas onde cirurgia plástica está plantando um caminho, está seguindo um caminho que eu acho meio perigoso. Eu vejo colegas meus, especialistas em rede social, vir e falar assim, venho, eu vou te fazer a técnica tal, eu vou fazer tal procedimento em você, eu vou usar, vou dar um exemplo agora, virou moda, eu vou fazer a técnica de L em você. Você nem viu a mama dela. Eu vou te fazer a lipo super, hiper HD. Você nem viu a pessoa. Como é que você está vendendo um sonho antes de ver? Então a gente precisa tratar a pessoa. Então, assim, eu sou a favor que você, por exemplo, eu não sou contra pessoas que porque existe, como eu te falei, existe um risco sim. Só que cirurgia plástica, a gente precisa, primeiro, a pessoa que chega até a gente, já existe uma insatisfação, ela não é que eu vou decidir fazer plástica de hoje para amanhã, não é bem assim. O cirurgião tem que saber falar não para aquela pessoa que não necessita, e isso é raro. Ou não só que não necessita, mas aquela que não vai nos dar resultado. Por exemplo, um sobrepeso, não adianta ela vir fazer uma lipo, que ela não vai emagrecer ou não vai apresentar uma melhora como a gente deseja ou a paciente mesmo deseja. Então nós vamos estar aumentando o risco de uma maneira desnecessária. Então o cirurgião precisa falar não. Ivo Pitangui, que é um pai da cirurgia plástica, dizia que o bom cirurgião é aquele que fala não para a cirurgia. Porque se fazer cirurgia eu sei, é o que eu ganho dinheiro, é o que eu falo. Mas se você não tem a indicação de fazer cirurgia, seja honesto com o paciente, diga não. Se não precisa. Ou se não vai ter um bom resultado. Né? Então, assim, mas levando em consideração, mudando só em relação à segurança, né? Porque a gente fala assim, ó, você falou que passou por cirurgias reparadoras. Hoje, cirurgia plástica, existe um nível cardiológico que a gente considera, asa 1, asa 2, asa 3. Então, existem vários níveis, né? E a gente, cirurgia plástica, a grande maioria, ela é feita com um paciente com risco asa 1, ou seja, aquele paciente mais tranquilo, sem comorbidade, feito em ambiente hospitalar, a gente faz todos os exames pré-operatórios, toda a segurança. Então, realmente, hoje a gente tem um nível de segurança muito grande aí para qualquer tipo de procedimento de cirurgia, apesar que não existe risco zero. Tá? Então, seu receio é normal, mantenha ele. Se você realmente não consegue ver um benefício com a cirurgia plástica, tá tudo bem. Por que eu perguntei, né? Porque eu queria alguém que me convencesse do contrário. Então, você conseguiu convencer parte. Agora eu entendo, porque principalmente pra mulher. Né? O homem é mais desleixado mesmo. Se ele tá com uma banha aqui, tá tudo bem. O homem é meio que... Né? Já foi mais assim. Eu tenho uma pergunta aqui que o público masculino também tá crescendo bastante nesse ramo. Mas olhando pelo lado feminino, querendo ou não, elas são muito mais vaidosas que a gente. Sofre muito mais oscilação. Sofre as oscilações, tem a questão da gestação, hormonal e tudo mais. Minha esposa, depois que ficou grávida, hoje ela toma, acho que vai tomar pro resto da vida, o Puran, aquele remédio pra tireoide, afetou tudo, mudou tudo dela. Né? E é que ela nunca teve problema, agora tomara que passe, mas até o momento ela toma. E realmente muda. Então, querendo ou não, isso pode afetar não só a autoestima da mulher em casa, que você falou, né? Intimidade, roupa, amiga e tudo mais, até no trabalho. Sim. Trabalho, já tive pessoas que não conseguiam. Eu conto uma experiência que eu tive uma pessoa que vivia fazendo prova. Ela era mais capacitada, não passava na prova. Assim, parece uma bobagem, né? Mas foi um depoimento dela. Ela colocou prótese, fez esse teste. Tipo assim, 15 dias depois ela virou gerente. Isso em São Paulo ainda, hein? Quando eu estava em São Paulo. Então ela veio. A próxima deu inteligência para ela. Acaba que não é só uma necessidade física, né? Uma necessidade, às vezes, emocional. Sim. Então, realmente, né? Eu vi as minhas limitações, ficava só na necessidade física. E às vezes não. Vai muito além disso. Eu falo que muito isso pro meu paciente. A gente mexe na alma da paciente. Você imaginou? Tipo assim, fica parecendo, vou falar um negócio meio grosseiro para você entender, mas imagina só para ser um nível bem, bem mais pesado. Imagina eu tirar um dedo seu. Você já assustou só de eu falar isso. Você concorda que eu vou estar tirando uma parte da sua barriga? Tô falando tipo no abdômen. Sim.
tá? Então, tipo assim, opa, peraí. Ah, mas isso aqui tá... Mas é a sua barriga. É parte de você. Então faz parte da alma. Sabe, se você pensar seu corpo como uma estrutura, faz parte da alma. É isso mesmo. Dá medo você falar isso. Eu sei que dá, Não, mas eu falo isso na consulta pro meu paciente, porque pode acontecer riscos, né? Mas quando vai tudo bem, aquela paciente que não conseguia, aquela pele que não sai de jeito nenhum, de repente a paciente se olha no espelho, olha pro marido, cintura fina, toda definida. Aí também tem um lado salva até bem... casamento, né? Salva com certeza, né? Ou atrapalha. É. Nós estamos conversando assim, né? A gente, aquela mulher que sempre sofreu com um marido menosprezada. Eu já vi muito mulher que se reergue e aí ela já não quer mais aquela situação para ela. Faz parte O do... marido não acompanha, Exato. né? Da mesma forma é o inverso. Sim, Né? mas salva muito casamento, sim. Tem marido que tá indo no caminho da saúde, a mulher não quer acompanhar, não vai dar certo. Os ideais acabaram de ficar diferentes ali. Sim. Bom, enfim. Você falou de uma situação, e aí eu vou perguntar, no início, tanto cirurgia plástica, lipo e tudo mais, era muito mulher, né? O homem era mais chucrão, o homem também não tirava pelo, queria virar, ele continuava sendo o homem das cavernas. Só que eu vi no seu Instagram que hoje a quantidade de homens que estão fazendo processo de lipo, né, querer ficar também esteticamente ali bonito e agradável para ele mesmo, para as pessoas, tem aumentado bastante. Sim. Né? E aí, o que está fazendo que os homens se procurem mais? Porque veio de uns anos para cá o tal do metrosexual. Né? Aquele homem que é super vaidoso, quer cuidar da unha, da sobrancelha, do cabelo e tudo mais. E o que fez? É o mercado que foi instigando o masculino a fazer isso aí? No meu ponto de vista, não. Eu acho que você já me perguntou e no comecinho você já me respondeu. Antigamente, o homem tinha aquele conceito de sou macho, sou homem, se eu for chucro, se eu deixar o cabelo de qualquer jeito, unha, terra debaixo da unha, calça rasgada, isso mudou. Porque a gente, hoje a tecnologia ela vai envolvendo tudo, né? Inclusive, 40 anos antigamente já era uma pessoa idosa. Hoje, 40 anos, nós estamos dizendo que um quase pré-adolescente, pós-adolescente, né? Tô na adolescência Exatamente. Ainda. Com 40 ainda exprime um espinho. Eu tenho 48 e me acho, tipo assim... Minha cabeça parou acho que nos 20. Eu sou bem agitado, sabe? Eu sou me cuido muito. Então, o que a pessoa começou a identificar? Eu não sei se você sabe disso, mas antigamente, você já viu que os maridos morrem primeiro? Os homens morrem primeiro? Pelo menos na minha família, os homens tudo quase já foram, as mães estão todas aí. Não cuidava da saúde, não ia num cardiologista, não via se tinha alguma alteração. A vida dele era tipo assim, vou comer um churrasco gorduroso, beber uma cerveja, porque homem é isso, não pode... Então, foi mudando. As coisas foram mudando porque as pessoas, os homens foram vendo que eles estavam sofrendo mais do que as mulheres que normalmente se cuidam, igual a gente estava falando. Então, isso aí mudou. Eu acho que hoje eu falo muito que quem cuida da estética, presta atenção, não é quem cuida da saúde, é quem cuida da estética, cuida da saúde. Cuida da saúde. Um cara que se é vaidoso, ele corta um cabelo, faz uma barba, se cuida, veste bem, ele vai falar assim, gente, será que eu tô com colesterol aumentado? Vou dar uma olhada, porque eu fiquei sabendo de um amigo meu que era novo, teve um infarto fulminante e morreu. Eu falei, poxa, eu tenho minha filha aqui, meu filho, eu não quero morrer, eu não quero ir embora agora tão novo assim, eu quero tentar ver o que eu posso fazer para que eu prolongue minha vida e com qualidade. E aí as pessoas começaram a perceber, vocês já começaram a perceber que falou assim, poxa, se eu estou envelhecendo com mais saúde, por que eu não posso envelhecer também com a melhor aparência? E eu acho que isso envolveu realmente um número de homens. O que eu tenho de pacientes mulheres que operam e elas vão um patamar acima, o cara fala, opa, eu quero estar junto, sou parceiro dela, somos companheiros, ela mudou a alimentação, ela nunca ia para atividade física, nunca fazia academia, agora está indo todo dia, melhorando. Eu vou também, quero sentir isso também. E é legal isso, porque são pessoas que não digo que são metrosexuais, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas não digo que são metrosexuais, são só pessoas que estão se cuidando. E isso é legal, e isso muitas vezes envolve a cirurgia plástica.
A cirurgia plástica mais realizada no homem ainda é a ginecomastia, que é o aumento da mama masculina. Aquilo ali incomoda demais, incomoda um adolescente. Ele vai num clube, de repente ele põe uma camisa, tá molhado, fica parecendo um seio feminino. É a tetinha, né? Que tanto gera tanto bullying, né? Sim. Então eu opero crianças nessa idade, você precisa de ver. As mães chegam e falam assim: ó, meu filho agora só anda sem camisa, joga bola, vai pro clube, nada, coisa que ele não fazia, só ficava de frente da televisão num videogame. E aí, então, você já vem desde. É o que eu te falo assim: tirar aquela pedra do sapato. Não é porque eu sou homem, tô com uma ginecomastia, que eu sou obrigado a viver com isso o resto da vida e tá tudo certo, eu sou homem, não vou fazer nada. Então, você tira aquela pedra do sapato, você vive melhor. Uhum. Entendi. Até te fazer a pergunta, a ginecomastia realmente incomoda, né? Sim, muito. O famoso peitinho, a tetinha e tudo mais, mas na maioria das vezes a musculação pode resolver esse problema, né? O cara vai lá e tudo mais, mas mesmo assim, eu já vi altos homens que já conseguiram ganhar a musculatura do peito para perder a tetinha, mas no final ainda fica, né? A glândula, né? A glândula fica Aumenta lá. a glândula, Nesse caso aí realmente faz sentido. É porque ela tem característica, ela tem 3 tipos, né? A glandular, a gordurosa e a mista, que é a gordura. Então, muitas vezes um cara na academia, ele consegue melhorar o índice dele de gordura, então ele diminui a quantidade de gordura, ele reduz aquele volume, que é a parte gordurosa, mas quando ela tem a glandular, ela fica, né? Bacana. Doutor, mudando um pouco a situação, porque falando um pouco mais de questões financeiras mesmo, empresariais, né? No caso, a gente já conversou, graças a Deus você não passou por problemas financeiros e chegar onde você chegou, tinha uma estrutura e tudo mais, e isso aí tá tudo bem, tá tudo certo e é bacana. Só que eu conheço, né? Eu sou administrador financeiro, então eu já converso com muitas pessoas e tudo mais. Tem gente que passa muita dificuldade financeira porque o ganho é insuficiente, né? Ou então era suficiente, mas fez investimentos errados e tudo mais. E também conheço muita gente, né? Conheço gerentes, diretores de multinacional, conheço profissionais liberais que ganham muito dinheiro e vivem capengando em condições financeiras, né? Porque, vou dar um exemplo, colocar uma hipótese de você aqui, cirurgião, médico, né, renomado, teve uma estrutura que já veio dos pais e tudo mais. Mas muitos recebem esse tipo de educação, aprendem isso na faculdade, né? Engenheiro é engenheiro, ele não é administrador, ele não é financeiro. E muitos vê o dinheiro entrando, ganhei 30, vou gastar 40, ganhei 50, vou gastar 80 e por aí vai. E vive naquele bolo de neve, só não quebra porque o ganho é alto, mas a cabeça não para de ferver porque fala, meu Deus do céu, como é que eu não consigo me controlar financeiramente? Neste caso seu, né, você fala assim, não, Sérgio, eu sei trabalhar com dinheiro, eu tive educação financeira dos meus pais também, ou não? Não. Tem dificuldade também e eu boto dinheiro para alguém cuidar porque eu sou ruim mesmo de dinheiro. Não, né? Não tive, não. Eu acho que isso é uma coisa falha muito grande no nosso país. Inclusive, bato muito nisso com a minha esposa, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria ter isso nas escolas, ensinar para nossas crianças. Inclusive, eu estou correndo atrás disso para ensinar para minha filha, porque eu apanhei muito. Todo mundo vê, por exemplo, vê uma clínica maravilhosa daquela, fala, não, ali entra rios de dinheiro. Só que ela não vê o rio de dinheiro que sai também. Então, eu chegou num ponto, e aí também entra aquela parte da liposcultura que eu falei que eu estava desanimado. Todo final do mês minha conta no vermelho. E olha que eu sou uma pessoa controlada. Eu faço minhas viagens, tenho meus passeios, tenho meus luxos, mas eu não sou um cara extremamente, tipo assim, vou tomar o vinho mais caro do lugar, vou pedir a comida pelo valor. Não, eu não sou assim. Eu não. Tem condições de ter coisas boas, mas não precisa esbanjar. Exatamente. Eu nunca fui de esbanjar. Mas minha conta sempre no vermelho. Eu falei assim, gente, aonde que está isso aí? Onde que está essa opção? Então, realmente, a gente contratou na época uma empresa financeira que nos ajudou bastante. Ela nos colocou em ordem, nos ensinou isso aí. Hoje, realmente, a gente sabe controlar bem. Eu sou uma pessoa bem controlada, eu separo o dinheiro, eu acho que foi assim que eu conquistei minhas coisas, eu separo o dinheiro antes de gastar, uma porcentagem, isso é importante. Então, realmente, eu não tive uma educação financeira muito dos meus pais, não. Tive uma ajuda, assim, até por herança, a gente pega um valor ali, mas não foi o que me colocou no rumo, o que me colocou. A gente teve que contratar uma empresa financeira que nos ensinou realmente como controlar. E eu tenho a minha esposa, a Renata, que hoje toma conta disso, porque às vezes a gente entra em cirurgia.
fica 6, 7, 8 horas. Eu não tenho condição de ficar avaliando o que é um bom investimento ou deixa de ser um bom investimento, e ela faz isso com grande maestria, eu confio nela totalmente. Então a gente conseguiu alinhar bem essa parte financeira, e graças a Deus hoje a gente tem um conforto, até porque eu não posso depender só da medicina também. Eu não quero depender só das minhas forças, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. Fica a dica para quem está assistindo esse vídeo, né? Nem sempre só o pobre, só o cara que ganha pouco passa dificuldade, a conta fica no vermelho, tá? Então, antes de falar assim, o cara tem um prédio gigantesco, uma maravilha, ganha rios de dinheiro, conta no vermelho por muito tempo. Muito tempo. Anos. Só que ele soube ter maturidade para falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de contratar uma pessoa, uma consultoria financeira, porque senão, uma hora alguém vai bater aqui e falar, vou arrancar esse prédio seu porque você não paga as suas contas, você não paga os impostos, tá despejado. E aí acabou. Aí acabou o doutor Vinícius e tudo mais. Então, eu te falo porque eu conheço muitas pessoas que ganham muito, mas conseguem gastar mais do que ganham. Então, a educação financeira que você falou no nosso país, infelizmente, ela é falha. Né? E eu sei disso aí, passei por muita dificuldade, mas eu sempre tive muita facilidade com a parte financeira. Quando eu fui na faculdade, já falei isso em outra gravação, a minha tese em 2007 foi educação financeira no ensino médio. Porque eu vi a dificuldade que tem de um jovem não saber absolutamente nada de dinheiro. Exatamente. Então, e isso não é ensinado na faculdade. A faculdade é muita teoria, pouca prática. Então, bacana, mais uma vez. E não só a questão da consultoria financeira, a rede de apoio que a gente conta, principalmente quando a sua esposa está junto com você, o ganho ele é um só. Não existe isso. Sim. Na minha visão, tá? Quando você tem uma família empreendedora e vocês cuidam de uma coisa só e as informações são transparentes, não tem jeito de não ter sucesso. Porque aquele lance, o dinheiro do marido, o dinheiro da esposa, e eles fazem aquela divisão de conta, mas no final das contas não mistura o dinheiro. Ela gasta mais que eu, mas... Sempre gasta. Mas quando você junta essas informações, junta aquele famoso livro, né? Casais inteligentes enriquecem juntos e tudo mais. Minha esposa sempre ficou cuidando. Na verdade, eu faço a administração do dinheiro, mas o dinheiro sempre fica com ela. Né? Então, até porque se ficar na minha conta, o banco toma. Né? As dificuldades que eu já passei, mas isso aí é uma outra história. Mas, assim, bacana essa união. E fica a dica, assim, se vocês têm uma família constituída e tudo mais, junta as forças. Junta o ganho, porque isso aí faz uma diferença gigantesca na empresa de vocês. Faz mesmo. Gigantesca. E aí, falando de trabalho em família, mas antes de falar trabalho em família, aproveitando a Renata, que é a sua esposa que tá vindo aqui, pega essa sacolinha pra mim, por favor. Essa que tá embaixo. Então você mesmo, Cris, pode trazer. Já aproveitar até o celular aqui, ó. Não posso deixar de agradecer, não só em Campos de Minas, mas eles fazem questão de entregar pros meus convidados um pãozinho de queijo. Nossa, adoro. Aqui. Presentinho da Encanto. Muito obrigado. Esse aqui é meu domingo. Todo domingo esse aqui é meu vício, Esse também. é o meu vício. Pão de queijo, muito obrigado. Obrigado pelo Encanto de Minas aí. Esse é um biscoitinho, né? De palito. Palitinho de provolone. Sensacional. Delícia. Sensacional. Eles jogam um queijinho por cima que dá uma crocância bem... Sim, que é justamente o provolone mesmo. Ele aqui. fica crocante, cara. Ele fica excelente. Dá uma... Muito obrigado. Com certeza, esse aqui vai ser meu. Eu separei o meu lá em casa. Não, sem falar. Hoje que eu trouxe é o tradicional. Tá bonito. Né? Mas, gente, é doce de leite, é recheio de goiabada, 4 queijos, requeijão, tradicional. Não, daqui a pouco eles vão fazer até com piqui recheado. Adoro piqui. Nossa! Sou um mineiro que adora piqui. E aí, bom, beleza, falamos das questões financeiras, bacana, porque quem tá vendo acha que todo médico ganha rios de dinheiro e é rico, mas se não souber lidar com a educação financeira mesmo, vai ficar no vermelho. Vai. Possivelmente pode até perder aí a questão da clínica, da carreira e tudo mais, por um problema que tivesse um apoio financeiro de uma empresa ou de uma pessoa que entende, nada disso teria acontecido. Mas que bom que você correu atrás cedo. E falando de trabalho em família, você falou, né? Sua esposa também tá ali junto com você, gerenciando a clínica e tudo mais. Só que a gente sabe também como é que funciona a empresa familiar, né? A gente acaba misturando o profissional com o pessoal. Brigou em casa, saiu de bico um com o outro, aí o dia vai ser uma
nhaca dentro da clínica ou da empresa e tudo mais. E faz parte, gente, né? Nem todo dia a gente tá feliz e acorda de bom humor, né? Mas você e a Renata, como que vocês lidam com esses possíveis erros corporativos, né? Para você não reagir com ela dentro da empresa da mesma forma que você reage. Legal, é no soco. Boa, Renata. Ela já deu a resposta. É, maravilha. E se, assim, como que vocês resolvem? Por exemplo, aconteceu um erro em casa, mas eu não posso trazer ele para clínica. Então lá tudo bem, Renato? Tudo bem, doutor Vinícius, etc e tal. Ou o inverso. Aconteceu um problema na empresa, chegou em casa, vocês dois de bico um pro outro por conta de uma coisa que aconteceu na clínica e em casa não tem nada a ver com isso. Porque o que a gente vê hoje é as pessoas não terem maturidade quando é empresa familiar e no primeiro conflito acabou o negócio. Vai dar certo, vai procurar sua empresa, vai procurar o meu e tudo mais. Então, conta pra mim esse trabalho em família, não só da questão dos erros corporativos, mas como que vocês lidam com essa separação do pessoal profissional. Talvez o que eu vou falar nem ela sabe, talvez, desse pensamento, e talvez nem eu talvez tivesse pensado muito, mas eu vou te falar como funciona. Na verdade, a gente não separa. Não tem como você discutir até 5 horas da tarde empresa e chegar em casa e começar a discutir casa. Não tem jeito. Então a gente não separa muito isso. A gente sabe lidar. Na clínica ela não é minha esposa, ela é a Renata, né, que faz parte da minha equipe. Isso já é até por ela mesmo, ela toma essa atitude. Em casa, se a gente estiver discutindo algum assunto no meio do caminho sobre a parte financeira da clínica, muitas vezes, deitado na cama, a gente também continua discutindo isso aí, conversando isso aí. Muitas vezes, na clínica, a gente traz problemas da nossa casa, da nossa família para dentro da clínica, conversando ali. Então, na verdade, a gente faz 24 horas ali entre casado, entre marido e mulher e gestão também. A gente não chega a brigar por isso. A gente tem nossas discussões, lógico que temos. Tem dias que estamos virado um pro outro, brigado, isso aí tudo faz parte, mas eu vou te ser bem sincero, hoje eu acho que nós temos maturidade suficiente para saber que, como você falou mais cedo, a gente segue só um rumo, segue só um caminho. Então, se um desviar, rapidamente a gente consegue captar, falar, você tá errado, por isso, não, talvez não na hora, mas depois a gente conversa, você acha que você foi um pouquinho, desculpa, um pouquinho mais agressivo nesse ponto, vamos voltar aqui, vamos retomar aquela conversa, vamos ver isso aqui, que está com problema em tal setor. Então a gente leva isso, eu acho que hoje com muita maturidade, muito uma boa, a gente não separa, tipo uma regra, chegou em casa não se discute mais clínica, chegou na clínica não se discute casa, a gente não leva isso muito não, e inclusive a nossa filha participa de tudo muito isso, ela quer saber de problemas em casa, ela quer saber, porque nós temos uma filha única, ela quer saber problemas de adulto, ela quer saber. Então, na verdade, a gente faz uma interação familiar muito suave, muito leve. Qual que é a idade da sua filha? Tá com 10. 10? 10 anos. Vai querer medicina também? Ela já fala, falou? ela fala. Eu mudo de assunto, eu desvio. Se ela quiser ser, vai exatamente. ser. Se ela quiser ser Eu rica, não vender forço, coco não. na praia, tá tudo bem também. Bacana isso, né? Então, assim, que fique de dica do Dr. Vinícius, que apesar de ser um cirurgião plástico, não é aquela empresa que vende produto e tudo mais, igual que a gente sabe, né? Uma loja de moda, produto, pão de queijo. Mas é uma empresa. Sim. É uma empresa, é uma clínica. Só que ele mesmo é o serviço, né? Ele ele constituiu a empresa mesmo sendo um médico, um profissional liberal. Mas, de qualquer maneira, ele tem uma empresa familiar, porque tem a esposa que trabalha junto, gerencia toda a clínica e tudo mais. Então, os conflitos eles vão existir. Né? E o que eu mais vejo é empresas com ótimas ideias, ótimos negócios, uma base gigante de clientes se acabarem por conflito familiar. Porque a ideia não bateu, não soube separar ali e tudo mais. E é detalhe pequeno, doutor, né? Por exemplo, assim, né? Hoje eu tenho algumas franquias aqui e tudo mais. Às vezes eu e minha esposa vamos fazer alguma manutenção, ver como é que tá a empresa. Tem cliente lá dentro e tudo mais. Não existe amor. Chega lá, oi amor, pega pra mim, faz aqui. Não. Patrícia, tudo bem? Ela me chama, Sérgio, tem um cliente ali te esperando e tudo mais. Então, dentro da empresa, eu trato ela como uma profissional, ela me trata como profissional. Chegou em casa, aí tudo bem. Amor, meu bem, meu querido e tudo mais. O telefone tocou dentro da empresa, né? Seu telefone é corporativo, não cometam esse erro, né? Apesar de a clínica ser sua, a Renata tá ali te ajudando. Oi, alô. Quando eu vim é comigo mesmo que você fala. Não seja assim, seja um pouco mais profissional, né? Clínica Dr. Vinícius, boa tarde, que posso ajudar?
Não custa nada fazer isso, né? Sim. E as empresas pequenininhas que querem crescer, pensem como grande, né? Não é porque eu tenho uma lojinha de moda, eu tenho o Sérgio Modas. Alô, é do Sérgio Modas mesmo. Não. Sérgio Modas, bom dia, em que posso ajudar? Isso gera uma credibilidade, gera uma confiança no cliente. Fala assim, cara, essa é uma empresa séria, né? Isso é levado de uma forma séria. Então, profissionalmente dentro da empresa, seja um profissional. Fora dela, lá no pessoal, aí sim vocês podem se tratar como amor, meu bem e tudo Sim. mais. E se os ideais estão parecidos, a gente, e sabendo ter maturidade, que você falou, né? Para gerenciar esse tipo de conflito, pensa que a empresa ela é o pulmão que está sustentando todas as famílias. Vocês vão deixar isso se acabar por conta de. Sérgio, eu falo muito isso pra Renata. É muito mais difícil você se manter do que você chegar no ponto. Sim, Isso todo mundo conhece essa frase, sim. né? Isso aí fica meio até falar, isso aí é uma frase que todo mundo. Mas é É um verdade. clichê, mas é verdade. Ela é verdade. Né? Porque você chega lá, opa, tô aqui, tá tudo bem, de repente você começa a entrar nessa deixar, tipo, você falou, um mau atendimento, um mau. E aí é onde que começa. Conquistar um cliente é fácil. Reconquistar é muito difícil. Quase. Muito Não. difícil. E às vezes a pessoa fala assim: gostei muito, ele é muito profissional, ele faz muito bem feito, mas o atendimento é tão ruim. Aí eu chego lá, a esposa falando com ele de um problema que a filha teve em casa. Eu fiquei me sentindo tão ruim ali, porque eu tava numa empresa, eu tava numa Sim. clínica e tô vendo lá marido e mulher discutir por conta de uma filha que foi mal na prova de escola. Cara, separa isso. Né? Então você Sim. pode perder cliente por uma bobeira tão grande que, enfim, né? Busca conhecimento, segue a dica dele aqui, maturidade, separar o profissional do pessoal, que isso aí vai dar certo, tá? E a maioria das empresas hoje são empresas familiares. Sim. Né? Se a gente for analisar essas gigantescas empresas multinacionais, elas correspondem a 4% no Brasil inteiro. O restante é tudo coisinha pequena e tudo mais. Então, tem que saber separar, senão o conflito ele vai gerando desgaste da empresa. Acaba que se vai ter dia que você fala assim, desmarca tudo, eu não quero saber de cliente nenhum. Aí começa o fracasso, começa a ruína. Bacana. Agora eu quero um assunto legal, porque assim como você, eu também pratico o ciclismo, um amador mesmo, e a gente sabe que isso é uma válvula de escape mesmo, né? Ir para a natureza, esvaziar a cabeça. Então, mas eu queria saber de você, doutor, como que você concilia essa vida pessoal e profissional, porque mais uma vez, né, muita gente fala, a vida de médico é tudo de bom, né? O cara vai lá, faz uma cirurgia, ganha mil de dinheiro e tá tudo mais. Só que você me contou uma coisa interessante, você chega lá de madrugada, à noite, fica horas ali fazendo operações, depois você já tem que sair para fazer uma consulta com uma cliente que marcou que não dá para desmarcar, apareceu um plantão, apareceu uma urgência, alguém machucado, alguma coisa assim, você foi embora lá quase 10 horas, 11 horas da noite, não é que você perdeu o dia, você não viu esse dia. Sim. Né? Você ficou dentro da clínica o tempo todo e foi, às vezes, um dia de apresentação da escola da sua filha, né? Um evento que a sua esposa queria muito a sua presença e tudo mais. E, além disso, ainda você viaja muito, você faz as palestras, dá as suas entrevistas, pratica o ciclismo e a gente sabe que quando você sai para pedalar são horas. São horas que a gente fica fora, indo para a terra e tudo mais. Como é que você administra esse tempo para dedicar? Esposa, filho, sua própria saúde e ainda praticar atividade como o ciclismo mais a clínica. Organização. Eu acho que a gente tem que ser organizado com tudo que a gente faz. E isso é uma das coisas, inclusive, que envolve até a parte financeira. Eu não abro mão da minha saúde, não abro mão da minha família. Nem sempre a gente consegue realmente conciliar tudo, porque cirurgia plástica normalmente são cirurgias muito longas. A gente entra aí muitas vezes 7 horas da manhã, 6 e pouco você tem que estar lá para preparar o paciente. Quando você vê 3, 4 horas da tarde, você sequer mal almoçou. Então são cirurgias realmente muito longas. E depois tem o pós-operatório, que eu faço questão sempre de estar acompanhando meu paciente. Existem as primeiras consultas. Então, existe a equipe que você precisa coordenar, você não pode sumir dessa sua equipe. Então, existe realmente uma demanda de tempo muito grande em relação à clínica, à minha profissão, a parte cirúrgica. Então, assim, vida de médico é muito fácil. Não, a gente estava até comentando, tem dia que eu entro para o centro cirúrgico, passo o dia inteiro, eu não vejo se choveu, se fez sol, se fez calor, se fez... Eu não vejo nada disso. Então, o ciclismo realmente ele vem como uma válvula de escape.
onde que eu vou para a natureza, eu pedalo só em estrada de terra, então eu faço, a gente pedala por horas, aquilo ali melhora a minha saúde, melhora a minha cabeça mesmo. Eu acho que é um momento que me faz bem, onde que ali eu não estou pensando em nada, só em fazer força, só em sofrer, porque é um esporte um tanto quanto sofrido, mas eu Sim, acho que faz parte, porque você precisa. O nosso corpo é uma máquina. A gente está envelhecendo e essa máquina vai falhando. Isso é uma realidade. Então, se você joga um óleo nessa máquina, se você cuida dela, faz manutenção, realmente você vai ter uma melhor qualidade de vida. Até para me ajuda até na parte cirúrgica, porque eu tendo mais disposição para pedalar, tendo uma saúde, tendo mais capacidade física, eu tenho mais capacidade cirúrgica. E isso ajuda muito. A família, muitas vezes, realmente eu não consigo participar de muitos eventos que minha filha tem, que minha esposa tem. Infelizmente, a gente tem um horário. Eu entro numa consulta, não sei, eu não vou sair dali enquanto não terminar a dúvida do meu paciente. Então, mas a minha filha é bem conversada sobre isso. Acho que eu consigo suprir com o período que eu tô com ela ser muito intenso. Converso tudo com ela, brinco, quero estar sempre junto. Então eu acho que é dessa maneira que eu tento compensar. Realmente eu acho que é uma frase que eu falo que o pessoal briga comigo, mas eu vou continuar falando. Infelizmente não existe obesidade saudável, sabe, Sérgio? Infelizmente a pessoa que está acima do peso, ela vai estar sofrendo um desgaste no coração, ela vai estar com risco aumentado de uma hipertensão, de uma diabetes, de um colesterol. Não, mas minha saúde, eu faço os exames, estão todos normais, mas você vai saber que você vai ter um desgaste no prematuro. joelho, exatamente. Então, realmente a obesidade não é algo que beneficia ninguém. Então eu tento sempre, eu acho que a bicicleta também me ajuda, sempre estar controlando o peso, a minha válvula de escape. Na verdade, a bicicleta é minha paixão. Se tem uma coisa que eu gasto com dinheiro, é com bicicleta. Mas eu gosto, a gente faz desafios, a gente sai para viajar só em grupos, nós temos um grupo chamado de Presepada Sim, aqui. conheço. A gente se tornou uma família. Hoje eu vou te dizer que o pessoal que eu mais convivo realmente é com esse grupo. A gente envolve não só nós homens, que a gente só pedala nos homens ali, mas a gente envolve toda a família. Então, direto a gente tá fazendo churrasco, envolvendo as crianças, festa de um aniversário, de um aniversário de outro. Então, na hora que a gente vê, a gente está totalmente envolvido nesse grupo. E é legal, eu falo isso muito com minha esposa, é um grupo saudável, é um grupo que se encontra para fazer algo saudável. Lógico, gosto de tomar minha cervejinha, eu tenho minha turma que come rã também todo a cada 2 meses, come a Ó, perereca, então a gente tem outros grupos. Mas esse grupo realmente é o que a gente ali mais tá presente. Hoje eu tô mais próximo desse pessoal. E aí o interessante é porque nós estamos envolvendo a saúde, né? isso, né? Você falou, a minha história de ciclismo é muito parecida também, né? Eu comecei a pedalar em 2013, depois de uma turbulência de coisas que eu tinha passado e tudo mais. Eu não podia jogar bola, porque meu joelho já era tudo rompido, os ligamentos e tal. Eu fui descobrir o ciclismo porque não precisava ter impacto. Gostei, né? Aí fui lá, comecei a pedalar. Terça-feira, acordava 5 horas da manhã pra pedalar, 30 quilômetros, 40 quilômetros, voltava pra casa. Minha esposa, você é louco. Faço isso também. Acordar de madrugada pra pedalar 30, 40 quilômetros e voltar aqui, ainda voltar feliz. Na próxima, pelo menos, traz o pão de queijo, né? Quentinho da padaria e tudo mais. Comecei a trazer. Só que ela começou a ver, durante um ano, amigos novos. Sim. Eu comecei a perder peso. Eu comecei a ficar mais calmo, mais feliz, mais tranquilo, novos amigos e tudo mais. Passou um ano, ela, quero pedalar também. Eu falei, ah, você quer pedalar? Maravilha. Aí peguei uma bicicletinha emprestada e aí, né, você viu, nós estamos Uhum. pedalando até hoje, já participamos de competição, ganhamos e tudo mais. Só que a gente fazia por hobby mesmo e tudo mais. Mas isso trouxe uma qualidade de vida, inclusive interessante. Eu falar isso aqui fugindo um pouco do assunto. O tanto que cuidar da saúde traz benefício, não só de questão de saúde mesmo, mas questão de benefícios até de Deus. Minha esposa não tinha chance de engravidar. Era praticamente nula. Ela sempre teve ovário policístico. Então, desde quando a gente é jovem, a gente sempre namorava, ela sempre tomou remédio. Então, remédio para remédio anticoncepcional. Uhum. Então, se ela toma remédio anticoncepcional, ela não tem condição de engravidar. Sim. E se ela para de tomar o remédio, a Sofre a menstruação crise. logo vem, né? Aí assim que a menstruação desce, ela tem que tomar o remédio de novo e tudo mais. Então, se ela parasse ao longo do tempo de tomar remédio, ela também parava de menstruar, mas
a chance dela engravidar também não, porque aí o ovário dela enchia de novo de policísticos e tudo mais, tá? Eu falava, o dia que a gente quiser, e se um dia a gente quiser, vai ter que ser tratamento e tudo mais, beleza. Aí estamos lá no mundo do ciclismo. Em 2019 foi o auge, que a gente tava magrinho, competindo, fazendo tudo, seguindo planilha de pedal, de nutrição, assim. Ela tava numa noia fitness ali, fantástica, nós dois juntos e tudo mais. Mal a gente sabia que ela tava preparando o corpo dela de forma tão saudável Pra receber uma gestação. que ela ficou grávida. Olha aí que legal. Né? Ela já tinha parado 1 ano de tomar remédio, a gente sabia que não ia dar nada. Ela tinha parado de tomar remédio tempos antes, 5, 6 meses, e nunca dava nada. Eu falei, esse também não vai dar nada. E aí, num belo dia, ela se sentiu muito mal pedalando. A gente competiu em Cascalho Rico. Ela estava grávida e não sabia, de 15 dias. Eu falei, bom, você não perdeu agora, não perde nunca mais, né? 15 dias de gestação, uma prova de terra. Então, assim, cuidar da saúde, olha o tanto de benefício que traz. Demais. Trouxe uma gestação que era praticamente impossível, né? E não precisou de ficar injetando hormônios e aqueles tratamentos caríssimos, simplesmente porque ela decidiu cuidar da saúde, né? Então, é o que eu te falo, gastamos dinheiro absurdo com bicicleta, mas eu não arrependo nenhum dia da minha vida em ter gastado isso, porque não é questão financeira, é questão da qualidade de vida que traz pra gente, poder até trabalhar melhor, fazer uma cirurgia, chegar mais disposto, né? Chegar em casa feliz, já chega com a família, com a esposa, dá um beijo e o dia tá maravilhoso. Então, traz benefício, e não necessariamente ciclismo. Eu também sou... você falou alguma coisa, Sérgio, desculpa, sou contra a obesidade. Não, tem que desculpar nada, não. É porque muita gente leva isso contra, né? Eu Porque sou hoje... a favor mesmo de perder peso, não sou a favor da obesidade, não romantizo a obesidade, né? E o mundo hoje tá... É uma das doenças mais atingidas no mundo. Sim, mata. Tá matando mais que cigarro, que... Prestem atenção, né? A pandemia, todo mundo engordou e tudo mais, e agora querem romantizar que ser gordo é legal. Gente, ser gordo... Um gordo saudável. Essa é a um frase. gordo saudável. Beleza. Eu tenho uma picape que ela comporta 400 quilos na caçamba. Se eu jogar 600 quilos, o carro vai andar? Vai. Só que se eu tiver que fazer o motor com 500 mil quilômetros, eu vou fazer com uns 300. Sim. Então, basicamente, assim, é um exemplo... É um comparativo chulo? Não, mas... porque você imagina o coração. O que você está falando é o coração. O coração precisa de mandar uma potência para todas as extremidades do corpo. Sim. Se você tem uma gordura, você tem uma dificuldade que aquele sangue chegue, uma dificuldade que o sangue volte. Então você tem um aumento, né? Se você tem uma hipertrofia da musculatura do coração, que é extremamente prejudicial. Sim. É simples esse resumo. Seu coração precisa trabalhar muito mais quando você está acima do peso do que uma pessoa saudável. Sim, e às vezes, assim, até fico... Aí tem a parte da romantização que eu também sou contra, e também tem os radicais, né? Que não, você consegue perder peso, é comer menos e ir pra musculação e tudo mais. Mas é um processo demorado, às vezes difícil. Às vezes a pessoa não dá conta de ter um ânimo, uma automotivação de começar a dar esse primeiro passo para começar a cuidar da saúde. Às vezes ela tem que forçar. É aquelas pessoas, eu vivo escutando, eu só malho com personal. Se eu não pagar, eu não vou na musculação mesmo, eu sou disciplina zero. E às vezes um pontapé inicial de fazer uma lipo, fazer alguma coisa, é um ponto que vira a chavinha da pessoa e fala assim, agora eu sou obrigado a cuidar da minha saúde. Você não tem ideia o tanto de gente que eu mando pro nutricionista. Eu sou a favor extremamente do nutricionista. Porque você já viu que o gordo nunca come nada? Ele nunca come, pelo menos na minha clínica eles não comem nada. Na frente não, né? Doutor, eu falo assim, não, então tá fazendo fotossíntese, né? Porque... tá engordando por osmose, encosta a comida Sérgio, aqui. o que engorda não é o almoço, café da manhã e janta. É o que você come no intervalo deles. Repara pra você ver. E assim... Eu falo muito pra pessoa, anota. Não, mas se você não anota, não vai anotar que eu tô comendo uma bala 3 horas da tarde. Então começa a tirar uma foto. Esses dias eu vi um exemplo, começa a tirar uma foto para você ver, você vai ver o tanto de que você se boicota. Então, normalmente, não, eu não comi nada, mas comi um bolo cheio de chocolate 4 horas da tarde, mas eu comi tão de... Infelizmente é assim. É assim mesmo, é verdade. E a parte boa da nutricionista é que ela te dá uma planilha que você vai comer de hora em hora. Isso é um incentivo. Você come muito mais, muito mais, mas come melhor. Eu adoro pessoas que fazem personal. Eu paguei, eu preciso ir lá. Tá tudo certo. Tá tudo Tem certo. Condição, paga, Sim. Né? Vai pra cima. E... Acredite ou não, já estamos acabando o tempo, você sabe? Foi. Eu falei pra crescer o tempo voa quando a gente conversa aqui no Podqueijo. Mas antes eu queria que você... Você já disse no início, mas eu queria que você reforçasse, né? Você como
um grande cirurgião, e você não é só cirurgião, você também é presidente de uma associação. Eu sou, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você fala, isso é importantíssimo, né? Porque hoje tem pessoas se intitulando ser uma especialidade que você, por exemplo, para ser um cirurgião plástico, você precisa ser um cirurgião geral, você precisa ter um pré-requisito. Fala, mas por quê? Eu nunca vou mexer no intestino, nunca vou mexer. Porque você precisa saber diagnosticar. Você está mexendo com uma vida, se você tiver falando assim, olha, algo está fora dos padrões normais de um pós-operatório cirúrgico. Pode ser nada ou pode ser algo muito sério. Sim. Então você precisa diagnosticar. A gente vê hoje na mídia, gente morrendo por pouco. Sim. Foi fazer uma cirurgia e morreu. O tal do fenol agora que virou moda, ou então aquela pessoa que a gente perdeu quando eu trabalhava na antiga empresa, um dono de uma distribuidora no Distrito Federal faleceu na hora de aplicar anestesia para fazer implante capilar. Então, assim, são esses cuidados que a gente fala. Você falou, isso sempre vai existir. Né? Mas, então, procure um profissional que vai saber, que tenha base e experiência para você ter o menor risco possível. O lugar onde você está fazendo também é muito importante. Né? Por exemplo, igual do fenol aí, é uma judiação, eu não mexo. Mas tem pessoas especialistas, foi proibido o fenol, né? Mas, poxa, vamos ver como que foi, onde foi usado esse fenol, por quem que foi usado. O fenol é um recurso bom para quem usa, feito de uma maneira correta. Então não é só proibir, você tem que entender. Tem que entender. Exatamente. E aí, para a gente começar a finalizar aqui, me conta um pouquinho das maiores recompensas que você tem de trabalhar nessa área de cirurgia plástica. Eu sei que você já citou algumas coisas aqui, mas conta qual é a sua maior recompensa, assim, vale a pena eu ser cirurgião. Essa pergunta é muito interessante, porque aqui eu vou te resumir como eu te falei. Eu não mexo só no corpo. É lógico que o que você vê, o que a gente leva para uma mesa cirúrgica é o corpo. Eu vou mudar o corpo da pessoa. Mas eu fico encantado, Sérgio, em ver pessoas que na consulta são extremamente pessoas desanimadas com a vida. E eu não estou sendo sensacionalista aqui, não tô fazendo uma história para chamar a atenção, mas o quanto de pessoas que se dão mal em casa, se dão mal no próprio relacionamento marido e mulher, a pessoa se sente totalmente frustrada, sem nenhum interesse em continuar vivendo aquele tipo de vida, sabe? Ela não está a fim de um suicídio, alguma coisa, mas ela está desanimada com aquilo que é o dia a dia dela. E de repente a gente transforma por uma simples mudança, fica parecendo que eu estou falando, poxa, mas só uma cirurgia plástica muda tanto assim? Muda. Eu vejo isso todos os dias, quando ela é bem indicada, quando ela é bem conduzida para o paciente, que a gente acabou de falar, pessoas que nunca pisaram na academia se torna... Tem pessoas, pacientes que já me mandaram mensagem tipo 5 horas da manhã, até eu falar para ela, para, chega, tá bom que eu tô vendo que você tá indo para academia, que ela falou que nunca ia pisar numa academia. Então, eu acho que o maior prazer que eu tenho hoje na vida é realmente conseguir contribuir para aquela pessoa que quer melhorar a autoestima, quer se ver bem, quer se encaixar de novo na sociedade, quer se encaixar dentro do seu próprio eu, encaixar com o marido. Então, eu acho que isso é muito gostoso. Parece um romantismo, mas você erguer uma pessoa que estava quase que no fundo do poço, eu acho que isso é uma das coisas que mais me traz prazer. O financeiro, é lógico que vem como consequência, fruto do meu trabalho. Lembre-se que eu tenho uma vida na minha mão todos os dias, então muita gente pergunta assim, nossa, mas é tão caro, qual que é o preço? Fala, olha, o preço é de eu cuidar da sua vida, você está com ela nas minhas mãos, eu acompanhar você depois até o final. Então, tudo tem um custo. Então, lógico que isso é um benefício para mim, mas eu vou te dizer que o que eu gosto mesmo de ver é o que eu consigo causar de mudança nas pessoas. Eu vejo isso todos os dias, eu vejo aí, vamos supor, 10, 15 pacientes por dia. É lógico que um sempre foge da curva, certas complicações, ou cicatrizes que são ruins, ou infecção, tudo isso pode causar. O corpo ele é uma terra muito sem certeza do que você vai plantar e vai colher. Mas se tudo for bem, se tudo for correto, a gente tem que realmente entregar o máximo do nosso ser para o paciente, naquele paciente que confia a vida na nossa mão. E muitos médicos que te seguem, jovens que estão estudando medicina, provavelmente vão ver esse vídeo. E aí eu queria que você desse um recado para esses jovens que estão entrando no mundo da medicina, né, estão querendo escolher algum caminho, né, querendo ou não, o médico também é um empreendedor, não deixa de ser, porque ele é um profissional liberal.
E dá um recado para esses jovens médicos que estão começando suas jornadas, especialmente também, às vezes, não vou nem falar, não vou sair fora dessas coisas de herança familiar e tudo mais, mas o jovem médico, o que Uhum. você fala assim, cara, você está começando, não existe caminho certo ou errado, mas se eu puder dar uma dica, eu dou a dica qual que é. É legal, essa pergunta eu acho que nunca tinha me feito, mas é muito interessante. Inclusive, já recebi mensagem de aluno da UFRJ do Rio de Janeiro me agradecendo pela conduta que que eu tomava mediante o que eu fazia na medicina para que eu era exemplo lá. Hoje, a mídia, a rede social, ela te vende muitos sonhos. E nós temos que lembrar que o paciente é muito além disso. Eu acho que você tem que tratar a pessoa como um indivíduo único. Dinheiro vai vir se a pessoa trabalhar direitinho, não querer passar o carro na frente dos bois, achar que fazer tudo isso só por financeiro. O médico ele consegue ter uma boa qualidade de vida hoje em dia. Então, estude bastante. Esqueça um pouco essas redes sociais, nem tudo que você faz precisa mostrar para você ser uma boa pessoa. O paciente ele vem pela rede social, ele vem por uma série de redes, mas o principal, o paciente mais gostoso de receber, o mais fidedigno é o boca a boca. É aquele que você recebe de uma amiga que operou e deu certo, de um conhecido que falou, olha, pode ir, eu não operei, mas ele entende do que ele está falando, ele estuda, ele sabe, se você tiver uma complicação, ele vai saber tratar, e isso está faltando hoje um pouquinho na medicina. Na verdade, nós estamos tendo muito médicos de rede social e muito pouco médico daquele que se interessa realmente para o paciente. Faça do seu paciente um único. Você vai ver que você vai ter sucesso. Você sabe por que tá faltando? E não é só no ramo da medicina, em qualquer ramo. Porque essas pessoas colocam na frente o dinheiro. Sim. E aí, quando coloca na frente o dinheiro, ele perde o objetivo principal, que é a sua missão em fazer o bem para as pessoas, aumentar a autoestima, salvar casamentos ou separar para criar novos casamentos que vão ter alta qualidade. Então, assim, fica o recado do Dr. Vinícius, porque nas duas perguntas que eu fiz para você, as últimas, nenhuma hora você falou, seu primeiro comentário não era dinheiro. Então, você percebe que ele tem sucesso porque lá atrás ele pensou sempre em fazer o bem para as pessoas. E o dinheiro é consequência do seu trabalho. Se você faz um trabalho bem feito, o dinheiro vem. Isso é consequência. Né? Então, não coloque o dinheiro na frente dos seus objetivos, na frente do seu caráter, na frente dos seus princípios. Só trabalhe, trabalhe com coração, trabalhe com paixão, faça algo bom que você saiba fazer e faça bem feito. Depois que o dinheiro vir, aí é outra história, outras coisas que você pode almejar aí, novos objetivos. E, doutor Vinícius, agradeço Que muito, manhã muito legal, né? mesmo. Que manhã legal, que papo bacana. O pessoal fala assim, nossa, Sérgio, seu pó de queijo, ele vai trazer o quê? Eu falei, eu vou trazer todo mundo. Eu vou conversar com qualquer tipo de pessoas aqui, sempre encaixando numa missão de trabalho profissionalmente, porque o foco é promover negócios e promover pessoas. Promover o Dr. Vinícius, para mim aqui, eu não preciso te promover, você já é promovido no Brasil inteiro. Então é você que vai me promover, inclusive. Mas brincadeiras à parte, se eu ficar trazendo aqui também só o pequeno, que eu também quero ficar trazendo o pequeno, é ótimo, né? Cada um conta sua história de sucesso e Sim. isso espelha muita gente. Mas trazer uma pessoa que tem um conteúdo e uma história de sucesso na área da saúde, né? E querendo ou não, um profissional liberal, que também foi interessante a gente falar que médico também passa apertos financeiros, isso espelha muita gente que também vai ver, muito médico. E querendo ou não, esse é o objetivo, né? Querendo ou não, quero promover negócios e pessoas que já começaram do nada ou começaram já de algum lugar muito bom, mas que também são seres humanos, passam dificuldade, têm suas renúncias, né? Sim. Tem seu tempo curto, que é decidido entre renunciar à família, amigos, saúde e tudo mais. Só que você consegue, com maturidade, conciliar isso tudo, tem uma bela família, tem uma bela clínica, cuida da saúde, tem um belo corpo e tudo mais. E eu acho que é isso que vale a pena, né? Todo mundo precisa gerenciar essa questão do tempo de vida, né? Administrar o seu tempo durante o dia para conseguir fazer com que o seu dia seja bom e não seja um dia pesado e cheio de obrigações. Sim. Então, dá o seu recadinho final, agradeço aqui. Eu vou primeiro falar dos nossos patrocinadores oficiais, mais uma vez agradecendo Laundromat, Lavanderias, Encanto de Minas e Ecos Black Imóveis. E aqui a gente encerra com uma mensagem aqui do Dr. Vinícius, mais uma vez, obrigado e uma honra em recebê-lo.
Muito obrigado, eu agradeço de coração. Foi uma manhã maravilhosa, bem gostosa. Eu acho que é o jeito mais gostoso de transmitir um pouquinho do que a gente está conversando para quem está escutando. Parabéns pelo Pó de Queijo, excelente trabalho, realmente. Você deixa a gente muito confortável aqui para poder falar. Então, só quero agradecer realmente pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha vida, meu estilo de vida, o que eu amo fazer, o que eu sei fazer, né? Eu falo que se eu não for cirurgião plástico, eu já não sei mais o que eu faço, não. Eu não sei fazer muita coisa mais, não. Então, a gente transmitir isso para aquelas pessoas que realmente. Às vezes a gente consegue, sim, uma palavra. Às vezes a gente falou aqui 1 hora. Às vezes uma palavra a gente consegue transformar, às vezes, uma vida de uma pessoa, deixar aquele dia mais gostoso. Aquele tipo assim, poxa, realmente, ninguém vai vir uma varinha de condão bater na minha cabeça. Eu vou começar no dia a dia a fazer uma atividade física, tentar perder peso. Então, às vezes, uma palavra a gente consegue transmitir para as pessoas que estão nos escutando. Isso é muito legal, acho que faz isso parte da vida, é perpetuar o nosso. Eu falo que vida eterna existe sim. São os nossos filhos e as palavras, as coisas boas que a gente deixa na vida para a terra. Isso aí. Mais uma vez, então, obrigado. Pessoal, obrigado. A gente encerra esse episódio aqui, excelente. Não perca este vídeo. E se perdeu os outros anteriores, vai no meu canal do YouTube, se inscreve lá também, se inscreve no Instagram, @podqueijo1. Lá tem todo o link, todos os vídeos que você perdeu, são conteúdos fantásticos, colaborando ainda mais com o meu canal, essa pessoa fantástica aqui, e vai estar disponível também no YouTube. Um grande beijo para vocês e até a próxima.